Lição 12 da EBD, o Filho e o Espírito, data de 22/3/2026, o próximo domingo, a penúltima lição do trimestre. O texto áureo diz: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está em Lucas 1:35. A verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A introdução diz: a obra da salvação é a maior manifestação do amor de Deus pela humanidade. Todos nós sabemos disso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o evangelista não achou outra palavra para mensurar, a não ser a palavra tal. O amor de Deus é muito grande, dando seu único filho para morrer por pessoas injustas, né? Desde o anúncio do nascimento de Jesus, vemos claramente a atuação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso, que eles não trabalham de forma separada, apesar de cada um ter a sua ação, mas não trabalham de forma separada, sempre em conjunto. Desçamos, façamos, confundamos. O Espírito Santo não apenas participou da concepção de Cristo, mas também esteve presente em todo o seu ministério terreno, capacitando para cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Nesta lição aprenderemos que a relação entre o Filho e o Espírito revela um modelo perfeito de dependência, obediência e poder. Além disso, compreenderemos que a obra redentora não é isolada, mas profundamente trinitária, envolvendo o agir harmonioso de Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ponto 1, o Espírito é a concepção do Filho. Ponto 1, número 1, o anúncio do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi anunciado de forma sobrenatural, isso é, não de forma natural, como nós sabemos, mostrando que ele não seria um homem comum, mas o Filho de Deus prometido. O número 2 do ponto 1, o Espírito como agente da concepção. A concepção de Jesus ocorreu pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção humana, revelando a ação direta de Deus no plano da salvação. Óbvio que isso aqui é um mistério, né? É um mistério muito grande. Foi a única mulher que esteve gestante sem o contato de um homem, né? Foi uma ação sobrenatural. Tudo tem um porquê, né? Não poderia ser da relação do homem e da mulher, porque o homem carrega em si o pecado já de Adão, né? Chamado de pecado original. Então Jesus, ele teria que nascer sem pecado. Então isso aí está muito claro, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso está no meu livro, que logo eu vou lançar, né? Revelando mistérios bíblicos. Está já quase sendo mandado para a gráfica, e eu aconselho a você adquirir. Eu falo um capítulo inteiro sobre isso, sobre a gestação de Maria, a concepção, o nascimento de Cristo, sobre a questão: Jesus tinha o sangue de Maria. Ali eu mostro por A mais B, teologicamente, biologicamente, né, a respeito desse assunto. Eu não vou adiantar, porque eu quero que você adquira o livro. Então, a concepção de Jesus, o Espírito Santo como agente dessa concepção. O ponto número 3 diz: a pureza e a santidade do Filho, por ser gerado pelo Espírito. É a continuidade do que nós estamos falando. Jesus nasceu sem pecado, sendo santo e perfeito.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não fosse santo, não nascesse sem pecado, ele não poderia ser o Salvador da humanidade, né? O sacrifício dele não teria sido aceito pelo Pai para perdoar todos os pecados. E quando ele diz tetelestai, está pago o preço, também se ele tivesse nascido em pecado, isso não era possível. Mas como ele nasceu, viveu e morreu sem pecado, ele é o nosso Salvador, é o nosso justificador, que nos justifica de todo pecado. O ponto 2, melhor dizendo agora, o Filho e a sua relação com o Espírito. Ponto 2, número 1, o Filho é o Verbo e o Verbo se fez carne. O Filho é o Verbo que se fez carne. Então, o Verbo que se fez carne, eu já disse o porquê que é traduzido para verbo, né? Aí, logos no texto, em arquém, em logos é palavra, mas na tradução eu tive a alegria, né? O grande prazer de trabalhar junto com o pastor Antônio Gilberto. Ele era o fundador da Escola Teológica em Nova York, eu era um dos coordenadores, e a gente estava sempre junto. E ele me contou a respeito de como que um tradutor, para traduzir uma palavra, às vezes demora meses, né? E na faculdade teológica, lá atrás, eu estudei sobre isso, das questões das traduções das línguas, e no caso foi traduzido para verbo, porque a frase, eu andando, eu caminhando, eu falando, o que está faltando para dar sentido? Está faltando o verbo. Então eles chegaram à conclusão, se traduzisse por palavra, não haveria o entendimento. Por quê? Na época de Cristo, quando se falava logos, palavra, todos sabiam que era Cristo. Seus discípulos sabiam, as pessoas sabiam. Mas hoje, falar palavra ficou uma coisa sem muito sentido. Então, no princípio, em arquê, em logos, foi traduzido logos, palavra, por verbo. Kai logos em proston teon, kai teos, em logos. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Foi traduzido por verbo porque na frase sem verbo não faz sentido, com o verbo faz sentido. Então, sem Jesus não faz sentido, com Jesus faz todo sentido. Por isso foi traduzido por verbo. Então, aí o ponto 2 diz, o Filho é o Verbo feito carne, né? E o Verbo se fez carne, não dependeu de Maria para ser carne, né? Não foi Maria que gerou Jesus, Jesus foi gerado em, muda todo o sentido, né? As pessoas fazem uma confusão, né? Porque acham que foi Maria que gerou Jesus. Não, Maria foi a receptora, né? Mas o Verbo se fez carne, ele criou todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O ponto 2, número 2, o Espírito capacita o Filho. Mesmo sendo Deus, Jesus viveu como homem e dependia do Espírito Santo para realizar sua missão, dando exemplo de humildade e dependência. Não que ele precisasse, porque ele era Deus, ele é Deus. Estou falando era porque estou falando de um acontecimento passado, mas ele não deixou de ser Deus e nunca deixará de ser Deus. Mas como homem, para ficar na dependência, ele se deixou, né, ser impelido, guiado pelo Espírito, né, e recebendo a ordem do Pai, mostrando a sua humildade, mostrando o Filho amado, obediente, em que o Pai tinha prazer, que disse no dia do batismo, eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, tenho prazer a ele ouvir.
O próprio Pai se manifestou no momento do batismo, e o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, também pousou sobre Jesus. Depois o ponto 2 e o número 3, o Filho e o poder do Espírito, os milagres, sinais e maravilhas realizados por Jesus aconteceram pelo poder do Espírito Santo, evidenciando sua missão divina. Então, eles não trabalham separadamente, né? Trabalham juntos, né? Sempre trabalharam juntos, porque é o mesmo Deus em 3 pessoas distintas. Depois o ponto 3, a Trindade e a missão redentora. Obviamente que isso é uma síntese, né? Você deve estar alongando os assuntos, como eu darei aula também aqui no Parque da Jabuticabeira e Umuarama, e eu vou utilizar o mesmo texto que eu estou utilizando aqui, só que eu estou fazendo uma síntese, porque é um vídeo só para orientação, mas o estudo eu estou mandando escrito aí para você, né? Mas é uma síntese, não dá para ficar gravando vídeo de 40 minutos, 50 minutos, né? É só uma síntese. Você também tem que trabalhar, tem que exercitar o seu trabalho, o seu ministério de ensino. Para isso tem que se aplicar, tem que estudar, tem que ler, né? Para que possa fazer o melhor para Deus e servir sempre ao Senhor com alegria, nunca achando que é um peso, mas fazer com prazer, com alegria. Então a Trindade é a missão redentora. Ponto 3, número 1, o Pai envia o Filho e o Espírito. Então quem enviou? O Pai, né? Quem amou? O Pai. O Filho amou? Sim. O Espírito ama? Sim. Mas estou falando por questão de execução do plano. Então o Pai enviou o Filho e o Espírito. O plano da salvação parte do Pai, que envia o Filho ao mundo, e o Espírito para agir na vida dos homens. Então, quando Jesus é assunto ao céu, ele prometeu que rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador, o Paráclito, né? Aquele que advoga também, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que nos ajuda, aquele que nos capacita, aquele que nos dá dons, né? Quem dá dom é o Espírito Santo, o ministério é Jesus, né? Em 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, diz que o mesmo Espírito, quer dizer, o próprio Espírito, ele distribui dons para a igreja, é presente, mas temos que buscar. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso é uma máxima, né? Você tem que cumprir aquilo que a Bíblia diz. Então o Pai envia, o Filho enviou na plenitude dos tempos, isso é no tempo certo, para vir a esta terra, para resgatar o homem que estava perdido, e graças a Deus por isso que nós temos salvação hoje. Cumpriu a sua missão, morreu sem pecado, ressuscitou, está com o Pai. E depois, na sua subida, o Espírito Santo é enviado também pelo Pai, e se cumpre ali no dia de Pentecoste a profecia de Joel. Cumpre-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos falavam em línguas. Então ali foi o início, né, da inauguração da igreja, através da vinda do Espírito Santo a esta terra, para estar auxiliando, ajudando, dando poder, iluminando, né, revelando aquilo que nós necessitamos. O ponto 3, número 2, o Espírito revela e exalta o Filho. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas glorifica a Cristo, né, revelando o coração dos crentes. O próprio Jesus disse: Ele me glorificará, né? Então o Espírito não fala de si mesmo, mas ele é enviado para glorificar a Cristo, né? Então é interessante isso aí, né? Mesmo sendo 3 pessoas distintas, eles não entram em choque. Você nunca vai ler que o Pai entrou em choque com o Filho,
que o filho entrou em choque com o pai, que o pai entrou em choque com o espírito, que o espírito entrou em choque com o pai, né? Eles trabalham de comum acordo, né? Mesmo porque eles são santos, é atributo de Deus esse é santo. E onde existe santidade não existe lugar para brigas, dissensões, que é comum entre os seres humanos. Desde os primórdios da igreja, havia muitas dissensões na igreja de Corinto, a ponto que Paulo diz que eles reuniam, não era para melhor, mas era para pior. Imagine uma igreja reunir para pior, né? Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos levados a isso. Viver de intriga, de brigas, de dissensões, falando mal do outro, criticando tudo, né? Porque tem pessoas que só sabem criticar, fazer não faz, né? Só sabe criticar, só sabe falar mal e estão dando lugar para o Satanás, né? Porque o Satanás é isso aí, ele é acusador, ele é destruidor, ele veio para matar. E tem muita gente que mata os outros com a língua, né? Mas vão pagar um preço. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. E as pessoas não têm nenhum cuidado, nenhum temor de ficar falando coisas que depois vai ser um peso para a sua vida, né? Então temos que tomar cuidado. Então o Espírito revela e exalta o Filho, que é o ponto 3, número 2, que nós acabamos de falar, né? E o ponto 3, número 3, a fé e a submissão do crente. Já estamos chegando ao final. Assim como Cristo foi obediente ao Pai e dependente do Espírito, o crente deve viver em fé, submissão e comunhão com Deus. Então isso é importante, né? Nós temos que ter a obediência, né? Assim como Cristo foi obediente ao Pai e dependente do Espírito, o crente também deve viver em fé, submissão e comunhão com Deus. E para concluir, a relação entre o Filho e o Espírito nos ensina uma grande verdade espiritual. Não há vida cristã eficaz sem dependência do Espírito. Jesus mesmo, sendo Filho de Deus, escolheu viver em total submissão no Espírito Santo, deixando-nos um exemplo perfeito. Um exemplo perfeito. A obra da redenção revela a unidade da Trindade. O Pai que planeja, o Filho que executa e o Espírito que aplica esta obra no coração humano. É muito lindo a obra da redenção. Portanto, cada crente é chamado a viver esta mesma realidade, confiar no plano do Pai, seguir o exemplo do Filho e depender diariamente da direção e do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, tenha uma boa aula, que a sua classe seja muito abençoada nesse próximo domingo, a penúltima lição, e na semana que vem traremos a última lição do trimestre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.